Como ampliar o meu vocabulário? Esta é uma pergunta que aparece com frequência em todas as minhas redes sociais e eu estou aqui hoje para finalmente dar a resposta a você. E você vai ver que depois dessa resposta, você não vai ter mais dúvida a respeito de quais são os meios para fazer isso. Meus queridos, antes de dar a resposta, vou contar uma história para você, muito rápida. Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu tinha muita preguiça de quem não chegava a lugar nenhum quando estava conversando a respeito de algo. Principalmente quando nós estávamos falando de trabalhos de escola. Então aquela pessoa que ia lá na frente fazia uma apresentação, ninguém entendia nada do que aquela pessoa estava falando, ela não chegava a lugar nenhum e aquilo me dava assim uma agonia. Um dia, uma amiga minha chamada Yasmin, nunca me esqueço, chegou e falou assim, nossa, mas fulano apresentou tal coisa muito mal, fulano é muito prolixo. Aí eu... Fulano é muito o quê? Prolixo. Eu peguei aquela palavra, pesquisei no dicionário, falei, era dessa palavra que eu precisava. Eu precisava dessa palavra, prolixo. Porque ela resume uma percepção da realidade que eu tinha, para a qual eu não tinha um nome. Era uma percepção intuitiva da realidade, ou até mais do que intuitiva, eu constatava a realidade, mas eu não tinha um nome que descrevesse precisamente aquela realidade. E a Yasmin me deu aquele nome. Por que eu estou contando essa história para você? Se você for hoje no Google e jogar lá no Google assim, ó, como ampliar o meu vocabulário? O que vai aparecer lá é assim, leia bons livros, veja bons filmes, pesquise no dicionário e tudo mais. A gente tem a impressão de que isso não ajuda muito, concorda? É porque realmente não ajuda, tá? Esse tipo de conselho parece que é flatus vocis, assim, é aquela coisa meio palavras, mas não é uma dica concreta. O que eu estou te falando aqui é algo concreto. O que vai fazer com que você amplie o seu vocabulário é você ajustar dentro da sua cabeça qual é a sua motivação para ampliar o seu vocabulário. Qual deve ser a sua motivação para que isso aconteça? Deve ser a descrição primorosa da realidade. Quando você vê, e isso você pode ver em qualquer lugar, numa live, num vídeo como este do YouTube, quando você vê num livro que você está lendo, num filme que você está vendo, numa conversa de bar com algum amigo, num papo com o peão da fazenda, quando as fontes diversas de palavra, em todo lugar nós estamos rodeados pela palavra, apresentam a você uma palavra que descreva muito bem um aspecto da realidade para o qual até então você não tinha aquela palavra, e você está com sede de descrever a realidade de forma mais produtiva, digamos assim, de forma mais rica, aquela palavra vai se incorporar ao seu vocabulário. Aí você vai atrás do significado daquela palavra e começa a pensar onde no seu cotidiano você usaria aquela palavra. Porque aí finalmente ela vai se incorporar a quem você é. No começo, você vai se sentir um pouco artificial usando aquela palavra. Eu me lembro que nas primeiras vezes que eu falei, nossa, porque a minha própria apresentação foi muito prolixa, ou este texto é muito prolixo, eu meio que sentia que aquela palavra ainda não era minha, ela ainda soava meio artificial na minha boca. Mas foi muito rápido que essa sensação passou, porque a minha sede de descrever a realidade era maior do que essa minha sensação ruim, ou um pouquinho ruim, pelo menos, de ter uma palavra artificial pairando ali na minha língua. Então, respondendo objetivamente, quais são as fontes para você ampliar o seu vocabulário? Todos os lugares nos quais você tenha palavras. Agora, é claro, né? Assim, a gente não é bobo aqui, ninguém está na quinta série. Talvez você até esteja na quinta série. Mas a gente não é bobo, a gente não é inocente. Por que é que um livro clássico é uma ótima fonte para você de vocabulário, de enriquecimento de vocabulário? Porque um livro clássico vai estar recheado de palavras que descrevem bem e descrevem com minudência a realidade. Porque livros clássicos são bem escritos. E se eles são bem escritos, eles peneiraram bem quais são as melhores palavras para aquela descrição, para aquela narrativa, para aquele conto, para aquilo que está sendo dito ali naquele livro. Então é claro que bons livros talvez sejam a fonte mais rica, mais profícua de boas palavras, o que vai fazer com que seu vocabulário seja mais expandido. Mas isso não significa que você não vai encontrar palavras que enriqueçam seu vocabulário em vários outros lugares. Como eu te disse, uma conversa de boteco pode ser fonte de uma palavra da qual você precisava para descrever uma fração de realidade que até então você não tinha, para a qual até então você não tinha ferramentas de descrição.
Tudo bem, pessoal? Se esse tipo de assunto interessa a você, se você se interessa pelas construções da língua, pelo domínio da palavra, pelas melhores formas de usar a palavra, as palavras do seu idioma para comunicar aquilo que você acredita, pelas formas mais eficientes de fazer isso, você precisa conhecer meu curso Texto Irresistível. Vou deixar aqui embaixo o link. Entre lá na página, veja do que se trata. Vai ser um prazer receber você lá. Um beijo!